Recentemente, o Mike Flanagan, diretor que já foi responsável por vários trabalhos na Netflix, como The House of Hill House de 2018 e o Midnight Mass de 2021, produziu A Queda da Casa de Usher, série inspirada em algum dos contos do escritor Edgar Allan Poe, o pai do romantismo gótico norte-americano, que mostra a ascensão e queda de Roderick Usher e sua família de ricaços perdidos em um mundo de drogas, hedonismo e casamentos falidos. Cada episódio, com exceção do primeiro e do último, que inicia e conclui o enredo da série, é dedicado a um conto específico do Edgar Allan Poe, cujos elementos centrais, o orangotango, o gato preto, o escaravelo de ouro, a máscara negra, estão diretamente relacionados com a morte de cada um dos filhos do Roderick. O formato escolhido pelo Flanagan para contar a história dessa primeira temporada, 6 episódios como desenvolvimento e 2 como início e conclusão, foi importante para a familiarização do público com esses símbolos góticos que caracterizam o trabalho do Allan Poe, ainda mais se tratando de um público que menos conhece o terror gótico da literatura romântica do século XIX, representado pelo próprio Poe nos Estados Unidos, mas também por Álvares de Azevedo aqui no Brasil, e mais com o horror e o suspense dos filmes e da cultura pop de forma geral. Aliás, cabe dizer que um dos pontos positivos da série do Mike Flanagan é justamente conseguir traduzir a essência dos contos do Allan Poe a uma linguagem de cultura pop e a uma linguagem de filme de série, traduzir o clássico da literatura para o mundo moderno do streaming. Porém, se o gótico de A Queda da Casa de Usher mantém-se verossímil ao pessimismo e à melancolia característica dos trabalhos do pai do romantismo sombrio, não se pode dizer, por outro lado, que o progressismo que a série tenta supostamente vender ao público seja parte de um discurso político sincero. Em um primeiro olhar, A Queda da Casa de Usher apresenta-se como uma série um tanto quanto progressista, em muitas aspas mesmo como está aparecendo aí na tela, devido tanto a questões estéticas como a presença de personagens LGBTs, o que está longe de ser uma novidade na Netflix, quanto a questões discursivas como a crítica implícita ao capitalismo, através da representação do império farmacêutico ganancioso e destrutivo da família Usher. Porém, um olhar um pouco mais atento à obra acaba notando a existência de um moralismo que só consegue enxergar o comportamento dos personagens, principalmente os filhos do Roderick, através de uma dualidade pureza-decadência, um contraste de bem versus mal bastante simplório que acaba se rebaixando num moralismo vazio. Desde os primeiros minutos de aparição dos personagens, a gente já se depara com o que existe de pior neles, antes mesmo de qualquer tipo de apresentação mais formal. A antipatia da Camille, a arrogância do Frederick, a futilidade do Próspero, a maneira como todos eles tratam e enxergam os próprios irmãos, toda a caracterização desses personagens é feita para que o público sinta cada vez mais ranço e desprezo por eles, de modo que não exista um único traço de empatia quando suas mortes extremamente sangrentas e dolorosas passarem na tela. Toda a emoção do telespectador é direcionada artificialmente para a mais completa repulsa e o mais completo ódio em relação à família Usher, não abrindo espaços para qualquer sinal de identificação ou empatia por parte do público. A decadência moral dos filhos do Roderick, uma decadência representada tanto pelo uso desenfreado de drogas quanto por um hedonismo sexual que praticamente torna esse bando de adultos em eternos adolescentes, uma decadência que logo se converte de fato na decadência física, na morte propriamente dita, coincide com o período onde a Fortunato se encontra no pior momento de sua história. Os escândalos envolvendo a empresa explodem na mídia, o governo americano, representado pelo Auguste Dupin, abre um processo legal contra ela, um suposto informante aparece para delatar a empresa na justiça, mas na realidade nada disso acaba importando no final. O que é importante saber, antes de eu chegar no ponto que eu quero chegar, é que seja na adaptação da Netflix, seja no conto original do Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher é uma história sobre decadência. O grande problema que cerca a série do Mike Flanagan em relação a isso é que aqui o conceito de decadência é trabalhado a partir de uma dualidade tão moralista de bem versus mal que nem o próprio Edgar Allan Poe, um escritor do século XIX de espírito tão aristocrático e racista quanto seu maior influenciado, o H.P. Lovecraft, seria capaz de defender. Eu digo isso porque lá nos 2 últimos episódios, Roderick admite para o Dupin que a Lenore, a filha do Frederick, que inclusive possui o mesmo nome da falecida esposa do personagem Gil Corvo, é a única Usher pura, a única que não foi corrompida pelos, entre aspas, pecados capitais da família, por ser a única que preserva a pureza e inocência da Annabelle Lee, a primeira esposa de Roderick.
Eis aqui uma abordagem que, apesar de bastante interessante como forma de trazer uma perspectiva diferente dos personagens do escritor, é extremamente problemático e moralista como forma de denunciar um sistema econômico desigual e desumano. Eu já falei bastante coisa sobre isso, então eu não quero ficar me estendendo muito aqui na introdução. Vamos entender agora sobre a queda da casa de Usher, mas também sobre tudo aquilo que desmorona junto a ela. Uma coisa que é comum tanto ao conto do Edgar Allan Poe quanto à série de streaming do Mike Flanagan é a apresentação de Roderick, o patriarca da família Usher, como uma figura misteriosa, um homem que, mesmo vítima de todo tipo de desgraça, numa doença terminal inexplicável, a perda de todos os filhos, se mantém apático e indiferente em relação a isso. Esse modo de reagir do personagem é algo que ficou bastante explícito na série. Roderick conta detalhadamente para Lupin essa série de desgraças em encontro casual com bebidas, quase como se fosse uma fofoca entre amigos, mas que no conto original se trata de um comportamento que foi abafado pelos comentários sombrios e melancólicos do narrador. O conto dá muito mais importância às descrições feitas no ambiente externo da mansão, os traços simples da paisagem, as paredes nuas, as janelas que pareciam olhos vazios, as fileiras de juncos sinistros, os troncos brancos de árvores mortas, do que ao personagem em si. O nosso narrador fala bastante sobre a doença do Roderick, sobre a sua sensibilidade peculiar de temperamento, sobre a aparência física debilitada do enfermo, mas pouco se fala sobre a personalidade do Roderick, sobre a história aprofundada de sua família, sobre seus sonhos e motivações do passado, basicamente sobre tudo aquilo que formaria a identidade dele como ser humano. É como se o patriarca da família Usher não fosse um indivíduo, mas um símbolo, um totem de decadência que é ausente de personalidade, não passa de uma mera síntese de tudo que torna o ser humano uma criatura fraca e impotente. Por outro lado, o Auguste Dupin na série, um advogado respeitável e de personalidade ponderada, tenta desenvolver um elo de intimidade com o Roderick do Bruce Greenwood. O próprio fato de ter aceitado seu convite para ter uma conversa adulta e ouvir a sua confissão, ao invés meramente de cuidar de um enfermo debilitado, como acontece no conto, é um sinal visível de humanização do personagem em relação ao Roderick. Para Dupin, o patriarca da família Usher, apesar dos crimes que cometeu, é alguém que tem algo a ser dito, mesmo se suas palavras soam absurdas e fora da realidade. Existe algo muito interessante nessa diferença entre o conto e a série, contraditória do jeito que é. Roderick Usher, descrito como totem de decadência, é parte de um viés bem menos moralista do poder patriarcal familiar do que aquele outro Roderick mais humanizado, como eu já expliquei na introdução, acaba não sendo mais importante do que os pontos de convergência entre os dois trabalhos. Tanto a obra do Edgar Allan Poe quanto a do Mike Flanagan, dentro de cada um de seus respectivos contextos temporais e mercadológicos, nascem de uma certa desilusão com o papel no qual a família patriarcal desempenha no capitalismo norte-americano. O século XIX e o século XX, um período de 200 anos que atravessou 2 guerras mundiais, uma guerra fria, 2 crises econômicas, intervenções militares do Oriente Médio e na Ásia, representam respectivamente a ascensão e a provável queda daquele modelo de sociedade que os Estados Unidos exportaram, ou pelo menos tentaram exportar para o restante do mundo, e que sempre encontraram ao longo desses anos adversários ideológicos como o nazifascismo e o comunismo soviético. No século XIX, do período onde o Edgar Allan Poe publicou A Queda da Casa de Usher pela primeira vez na Barton's Gentleman Magazine, é considerado o século do liberalismo, o século onde os Estados Unidos cresceram economicamente, onde o liberalismo, além de começar a ascender no Ocidente, surge como uma alternativa a um modelo político essencialmente monárquico e autoritário que ainda predominava no mundo, principalmente na Europa, influenciando até mesmo o Dom Pedro II, que reinava um Brasil ainda dominado pelo espírito rural e aristocrático do período colonial. Sendo Edgar Allan Poe, como já dito, um escritor de espírito nobre, apesar de sua biografia totalmente controversa, repleta de episódios envolvendo alcoolismo, uso de drogas entorpecentes, vício em jogos de azar e até um casamento com sua prima de 13 anos, essa ascensão liberal nos Estados Unidos representava para ele o fim e a decadência dos valores aristocráticos que ele tanto valorizava.
A morte dos dois últimos descendentes da família Usher coincide com o fim dos últimos resquícios existentes da aristocracia do antigo regime francês antes de sua queda na Revolução de 1789 e a total perda do poder pela burguesia industrial. Por outro lado, a família Usher da série do Mike Flanagan, ao invés de uma família de aristocratas, é uma família de burgueses pertencente à mesma classe social que ascendeu nos Estados Unidos dos séculos 19 e 20. Aqui, Roderick é dono de uma empresa farmacêutica, Fortunato, que assim como figuras da vida real como Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Elon Musk, enriqueceu de forma rápida e exponencial à custa do trabalho e da vida humana. Assim, a queda da casa de Usher na série, ao invés de simbolizar o fim de um regime que acabou sendo substituído por outro, simboliza um sistema econômico, o capitalismo, que apesar de ainda dominar o mundo, já não consegue se sustentar nem economicamente devido às suas crises financeiras, nem moralmente devido às suas relações de poder e de trabalho predatórias. A família Usher de um lado é coexistente com a casa, com a mansão, o símbolo de uma aristocracia patriarcal obsoleta em um mundo cada vez mais burguês e liberal, e do outro coexistente com a empresa, símbolo deste mesmo mundo capitalista burguês e liberal, o que faz com que surja uma mesma interpretação a partir de símbolos completamente opostos. No caso, que a tal da queda da casa de Usher, tanto no conto quanto na série, é fruto do ceticismo em relação ao sistema econômico que predominou nos últimos 2 séculos da história do Ocidente. O que eu, entre aspas, pego no pé em relação à série da Netflix é a conclusão, ou melhor dizendo, a proposta que esse olhar cético sugere e aquilo que ele considera como problemático. Eu falei um pouco na introdução sobre a construção da Lenore como essa personagem pura, essa personagem que não se corrompeu com os pecados capitais do seu avô e de seus tios, e é muito contraditório como essa composição da personagem, ao mesmo tempo que é apresentada como forma de se opor a esses comportamentos e visões mesquinhas e egoístas da família, é inspirada no mesmo individualismo liberal que legitima esses modos de agir selvagens e predatórios. A Lenore representa, mesmo que de forma implícita, o arquétipo da jovem ativista que acha que as injustiças e os problemas sociais vão ser combatidos na base do idealismo e da sinalização de virtude. Se o Roderick é o Elon Musk, aquele que qualquer pessoa racional entende que é o responsável pelo problema, a Lenore é como se fosse a Greta Thunberg, aquela que se apresenta como a solução dos males do mundo, mesmo carregando consigo todo o discurso liberal que resultou essa realidade. A série, ao invés de desenvolver uma reflexão racional sobre esses defeitos, tanto do Roderick quanto da Fortunato, que estão sendo ali expostos, apela para esse totem de ativismo infantil preocupado em sinalizar virtude e alimentar esse dualismo moralista de bem versus mal. No conto original do Edgar Allan Poe, a queda literal da casa de Roderick Usher é um fim centrado em si próprio, sem a necessidade de encontrar alguma resposta ou tirar uma conclusão sobre isso. E a inevitabilidade do sofrimento, daquilo que existe de mais trágico e melancólico no ser humano, que inclusive é parte fundamental do estilo do escritor. Fiquei horrorizado ao ver que as grandes paredes desabaram. Pude ouvir o som de uma demorada e tumultuada gritaria, como se fosse o ruído de 1000 aguaceiros. E o lago profundo e gélido a meus pés se fechou, de forma sombria e silenciosa, sobre os destroços da casa de Usher. Não há nada que possamos fazer em relação a isso. Ao introduzir a Lenore na história e toda essa bagagem de ativismo juvenil liberal que ela carrega, a série quebra completamente com a inevitabilidade que tanto caracteriza a visão pessimista existente não só nesse conto, mas em boa parte das histórias do Edgar Allan Poe. As personalidades e comportamentos de personagens como Próspero, Gil Barril de Amontilado, a Camille L'Espanaye de Os Assassinatos da Rua Morgue, o Rufus Griswold, poeta e editor que era rival do Edgar Allan Poe em vida, não são defeitos que servem apenas para fazer um contraponto a um outro personagem que é algum tipo de bastião da moralidade e da conscientização social, mas para mostrar o quão trágico e pecaminoso é o ser humano, e além disso, o quão inevitável é o pecado e a violência em sua essência. Tratar o lado mais obscuro do ser humano como se fosse uma mera, entre aspas, falta de conscientização política é negar-se a entender a visão de mundo daquele considerado um dos principais escritores da América do Norte. Mesmo que a produção do Mike Flanagan, como já dito, consiga traduzir a estética do Allan Poe para uma linguagem de cultura pop de série de streaming, a série não foi capaz de captar a visão sombria e melancólica do escritor, o seu olhar fatalista em relação à condição humana.
Aliás, pode-se até dizer que um dos pontos negativos da série é justamente reduzir as histórias do Allan Poe a uma mera estética cinematográfica, mas isso pode ficar para outro vídeo. Resumidamente, não existe virtude ou consciência política que consiga reerguer os destroços da casa de Usher. Muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Meu nome é Vinícius e esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube e até mais.